Boa noite, meu nome é Ana Caroline Pereira. Eu gostaria de agradecer à banca pela disponibilidade de tempo e também pela leitura atenciosa do meu trabalho, intitulado A Autonomia da Mulher na Escolha da Via de Parto. Ao longo dos 9 meses de gestação, a mulher ela passa por inúmeras transformações. Um dos momentos mais esperados é o que antecede o parto. A mulher ela se prepara psicologicamente para a chegada do bebê, momentos em que muitas escolhem a maternidade e o tipo de parto. No entanto, existem situações que podem influenciar na autonomia da escolha da via de parto e que podem refletir negativamente nas mulheres. Apesar de seus benefícios, existem diversas mulheres que simplesmente não têm acesso à escolha da melhor forma de parir. Partindo disto, o estudo teve como questão norteadora quais os benefícios para a mulher na escolha da via de parto. Para responder à questão de estudo, foram traçados o objetivo geral, que é compreender os fatores que podem induzir a mulher na escolha da via de parto, e para melhor delineamento de pesquisa, os objetivos específicos foram conhecer o tipo de parto, identificar os aspectos que influenciam na escolha da via de parto e apontar os benefícios para a gestante na escolha da via de parto. Ao decorrer deste estudo, optou-se pela metodologia revisão bibliográfica, com busca dos dados do Google Acadêmico, Cielo, repositório de enfermagem dos últimos 10 anos, com as seguintes palavras-chave: autonomia, gestante, parto e benefícios. O capítulo 2, ele traz informações sobre as formas de parto. O parto é um dos momentos mais esperados pela mulher, pois é a chegada do bebê, de um ser esperado em uma gestação ao longo dos 9 meses. E sendo assim, a autonomia na escolha da via de parto ela é essencial em um momento tão sublime. Segundo Cabral, em 2014, ele informa que há de se reconhecer que o parto ele passou por inúmeras transformações no decorrer de todas as décadas. Em tempos atrás, não existiam técnicas que pudessem reduzir as dores de um parto normal, nem tampouco atividades direcionadas para a melhora do parto. As dores do parto ocorriam e chegava a hora de parir sozinhas, sem assistência ou qualquer outro tipo de cuidado. Segundo Campedelli, a partir do momento em que as mulheres sentiam dores, era chegada a hora do bebê vir ao mundo. Era algo que ocorria por instinto maternal. Com o passar dos anos, o parto ele foi tendo o auxílio de outras mulheres da família ou parteiras, que passaram a se dedicar exclusivamente para auxiliar as gestantes na hora do parto. Ensinamentos que duraram muitos anos e que foram passados de geração para geração da mesma forma. Historicamente falando, o parto ele era um evento feminista, privativo entre mulheres e sempre em ambiente familiar. Eram mulheres que ajudavam outras mulheres a parir. Eram amigas bem próximas, em alguns momentos ou regiões, eram as parteiras que ajudavam no parto. Porém, o índice de mortalidade materna e perinatal era muito alto, pois eram partos que não tinha tecnologia envolvida. Por conta dessa alta taxa de mortalidade, o parto ele começou a ser institucionalizado, passando do ambiente domiciliar para o ambiente hospitalar. Bernardes, em 2015, ele afirma que o parto somente foi institucionalizado após a Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, foram surgindo novas incorporações, novos conhecimentos e habilidades adquiridas por médicos no que se refere à asepsia, anestesia, cirurgias, hemoterapias, reduzindo consideravelmente o número de mortes por conta do parto entre mães e bebês. O capítulo 3, ele ressalta os aspectos que influenciam na escolha da via de parto. Para Moraes, em 2018, mesmo com o parto institucionalizado e os inúmeros avanços tecnológicos, e, consequentemente, com um número maior de controle de risco inerentes ao parto e às mortes materno-infantis, foram sendo incorporadas muitas intervenções necessárias, que culminaram progressivamente no número de cesarianas. O alívio da dor, ou medo da dor, é um dos principais motivos para que a mulher opte pela cesariana e desista do parto normal, ou até mesmo medo de algumas intervenções necessárias, que possa dificultar o parto e que podem causar diversas lesões no feto e na mãe. Bernardes, em 2015, afirma que cada vez mais foram sendo realizadas cesarianas e procedimentos invasivos, tendo em vista que era bom para o médico e para a mulher, que não passava muito tempo sentindo dores
e o risco de mortalidade materno-infantil era bem reduzido. Era mais prático a realização de uma cesariana do que passar horas com a partoerente em trabalho de parto. De acordo com Gama, em 2016, a partir do momento em que os médicos passaram a ter participação no parto, as mulheres elas automaticamente deixaram de ser as pessoas mais importantes desse evento, passando o parto a ser visto somente como um evento cirúrgico e, consequentemente, a partoerente ela passou a ser somente uma mera paciente que estava ali para ser submetida ao evento. Conforme Moraes, em 2018, ele fala que após muitos anos nessa situação, entram em campo as enfermeiras obstetras, com o intuito de colocar em prática o parto humanizado, tentando mudar o significado de medo e dor relacionado ao parto normal, consequentemente diminuindo os elevados números de nascimento por cesarianas, que poderiam simplesmente ter um nascimento de um modo mais natural, menos doloroso e mais saudável. É importante mencionar que existem diversos tipos de parto humanizado, de diferentes formas, que, segundo Dutra, de 2015, estão o parto normal, natural, o parto na água, o parto de cócoras, o parto de Le Boyer e o próprio parto humanizado. O conceito de humanização do parto, ele chegou para resgatar a autonomia da mulher, pois é um parto centrado na mulher, com respeito ao protagonismo feminino do bebê. Tira-se o profissional da saúde do centro da assistência, cabendo ao profissional acompanhar o parto, interferir apenas caso haja necessidade, pois a humanização ela entende que o parto e a gestação são eventos fisiológicos e não patológicos. Segundo Gama, em 2016, o parto humanizado não é visto como uma técnica nova, mas como um parto que mostra respeito pelas decisões das partoerentes, que podem fazer suas próprias escolhas, como melhor posição, mostrar luz acesa ou apagada, bem como o uso de banheiro ou não. Além disso, pode haver o uso de anestesia e, no entanto, ainda há a possibilidade da gestante escolher comer algo durante o trabalho de parto. É necessário que o obstetra ele se faça presente nesse processo. Cabral, em 2014, ele afirma que o parto humanizado normal ele não tem interferências de métodos intervencionais, a não ser que a partoerente ela permita. Para ser considerado um parto humanizado, ele deve ser o mais humano possível, de forma acolhedora para a mãe e para o bebê que está vindo ao mundo. Conforme Gama, num parto humanizado, as gestantes podem se sentir à vontade, portanto, elas podem sentar, andar, deitar durante o trabalho de parto, sem que as mesmas sejam obrigadas a permanecer no leito. Como visto, os partos normais, eles passaram por uma série de evoluções, e sendo assim, o parto humanizado, mesmo que normal, ele passou a ser realizado de diversas formas, com foco principalmente no conforto e vontade da partoerente. O parto humanizado é um parto assistido, de maneira adequada, com respeito à mulher, aos desejos dela, dentro das limitações que ela possa ter de saúde. Que ela seja a protagonista, tendo a autonomia de escolher se quer ou não quer um acompanhante, um parto que todo paciente deve receber. Institucionalizar o parto é tirar da mulher a possibilidade de ter a escolha, de ter um parto sem intervenções. Bernardes, em 2015, ele afirma que as principais condições que podem influenciar na escolha da via de parto da mulher se referem às questões da própria saúde da mulher, condições econômicas e fisiológicas, aspectos que, na maioria das vezes, podem não condizer com o tipo de parto escolhido pela gestante. Bernardes, em 2015, ele afirma também que para a realização de um parto confortável, independente que este seja um parto normal, cesáreo ou domiciliar, essa decisão ela deve vir da mulher, levando em consideração a sua preferência, de forma que favoreça tanto a gestante quanto o recém-nascido. Ele informa também que as vantagens do parto humanizado elas são benéficas para a mãe e para o bebê. Para a mãe, ela ter autonomia para escolher como passar pelo processo, pelo trabalho de parto e as posições de parto. Ter a assistência da doula, caso ela deseje. Fazer o uso de técnicas para alívio de dor, como banho quente, liberdade de movimentos e massagens. O aumento do vínculo mãe e bebê com o contato pele a pele e a amamentação imediata.
E para o bebê, o início precoce da amamentação, uma vez que o leite materno ele desce mais rápido após o parto humanizado, a redução de intervenções como a aspiração com sonda, o menor risco associado a manobras cirúrgicas. Ao entrar em contato com a ocitocina, que é o hormônio do prazer liberado pela mãe, o bebê ele nasce mais calmo. O capítulo 4, ele apresenta a importância da enfermagem para a gestante na escolha da via de parto humanizado. Souza, em 2016, ele afirma: é importante mencionar que o enfermeiro atua no parto humanizado tem a sua importância no momento do nascimento do bebê, tendo em vista que podem detectar que o bebê pode ter alguma deficiência, nascimentos prematuros, para observar o vínculo existencial entre a mãe e o filho, como a família está se envolvendo emocionalmente, para tirar dúvidas sobre os anseios e as dificuldades após o parto, para fazer os envolvidos compreenderem da melhor forma possível o que vem ser a maternidade e todas as orientações necessárias após o nascimento do bebê. Conforme Cabral, em 2014, ele fala que através da assistência de enfermagem humanizada, as partoerentes elas podem se sentir acolhidas, melhor compreendidas, amparadas, além de aceitas e assistidas em sua nova condição, levando as mesmas a compreender que a maternidade e, consequentemente, os medos e anseios, eles podem ser enfrentados tanto em seu aspecto físico quanto emocional. Conforme Duarte, em 2015, trata-se de um aspecto que pode ultrapassar o limite do hospital, tendo em vista que após a gestação, muitas mulheres elas passam a sentir a necessidade da assistência de enfermagem no âmbito familiar, pois muitas mães são de primeira viagem e pode ser um tanto complicado pois muitas mulheres podem se sentir inseguras e desenvolvem uma depressão pós-parto. Para Bernardes, a assistência de enfermagem se faz presente em todos os momentos do parto normal, desde a entrada da paciente até a sua saída. Sendo assim, e adiante do contexto frágil de que muitas destas se encontram, torna-se relevante que o paciente ele tenha um profissional para expressar suas angústias, dores e inseguranças, desconfortos e frustrações. Depreende-se que toda gestação, parto ou pós-parto, ele pode trazer transformações significativas na vida das partoerentes e de suas famílias, sendo o auxílio da enfermagem uma fundamental importância na vida de ambos. Não se tem humanização do parto se a mulher ela não for protagonista do evento. Uma mulher que está bem informada, ela pode decidir ser protagonista daquele processo. Se ela não estiver bem informada, ela não vai ter poder de decisão. Então, ela não será protagonista. A autonomia seria a tomada da decisão. A mulher escolher qual opção lhe convém, qual a melhor opção para a sua realidade, de acordo com as informações que ela já possui. É possível que isso ocorra quando a mulher recebe as informações necessárias para que ela tenha autonomia de escolher. Em relação ao protagonismo, é trazer a mulher para o centro da assistência. Não é o profissional que tem que fazer o parto, é a mulher. O profissional está ali para assistir ao parto e intervir quando realmente for necessário, para garantir a segurança da mãe e do bebê. Em relação à humanização do parto, refere-se à vinculação da gestante, significando apoio, segurança e objetivo rompimento contra medos e inseguranças, incertezas. Com vista nisso, favorece o nascer de forma mais natural possível, resgatando a autonomia e favorecendo o empoderamento feminino. Conclui-se então que humanizar a assistência de enfermagem, humanizar a assistência ao parto, não é somente a forma do parto em si. Se é parir em águas, é de cócoras ou em domicílio, vai muito além disso. Significa a prática de condutas como o respeito ao protagonismo feminino, o resgate do empoderamento da mulher e o respeito à fisiologia. Sendo assim, observou-se que a mulher, ao ter autonomia da escolha da via de parto, naturalmente ela se sente mais confortável para parir e, consequentemente, ter um parto com uma assistência humanizada. Sendo assim, a escolha da via de parto ela pode contribuir consideravelmente para que a partoerente ela tenha o parto mais tranquilo. As minhas principais referências foram Bernardes, Assistência de Saúde do Parto, uma perspectiva sobre o parto humanizado,
Cabral, contribuição da enfermagem multidisciplinar do parto humanizado. Gama, autonomia da mulher no parto. E Moraes, humanização da gestante. Gratidão com todo o meu amor às pessoas que se fizeram presente em toda a minha vida, a minha mãe, ao meu filho. Obrigada a Deus por tudo que tem feito em minha vida. Tenham todos uma boa noite.